como é que você quer transmitir confiança e credibilidade para sua audiência, para o seu público, se nem a imagem que você está utilizando ali é real? Se você tá bem apresentável, é só confirmar. Sim. A pessoa assim, já tô te ouvindo, eu já tô acreditando. Só não estraga. Hoje em dia a gente não tem a chance de causar uma segunda boa impressão. Essa frase é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Felipe Zidane, retratista internacional, transformou a fotografia em pura estratégia. Suas lentes capturam a autoridade de grandes empreendedores, unindo estética e visão de negócios para revelar quem eles querem se tornar. Paola De Marco, comunicadora e domina a imagem como linguagem. Ela ensina que a elegância não é vaidade, mas uma ferramenta vital para abrir portas, gerar confiança e elevar qualquer carreira profissional. Neste episódio, descubra como sua imagem fala antes de você. Saiba alinhar aparência, postura e autenticidade para atrair oportunidades e construir uma marca forte. Uma marca que quer ser bem posicionada e ter uma percepção de valor alta pelo público dela, é muito importante que a apresentação dela esteja à altura. Como é que você lida com um cliente que chega querendo ser uma coisa que ele não é e você olha e fala, caramba, não é. Como que é isso pra você profissionalmente, cara? Comparação adoece o olhar. Será que a sua maneira de se vestir influencia no seu posicionamento? E será que o seu posicionamento te ajuda a vender mais? Olha só, no episódio de hoje eu trago um casal que, além de beleza e simpatia, entende muito do que fala. São profissionais que alcançaram sucesso em suas áreas de atuação e hoje ajudam empreendedores e empresas na jornada do posicionamento estratégico. De um lado, Felipe Zidane, fotógrafo e retratista que transformou a arte de fotografar em uma estratégia de posicionamento profissional. Ele acredita que uma boa imagem não apenas revela quem somos, mas também quem queremos nos tornar. Suas câmeras já contaram histórias de empreendedores, artistas e marcas nacionais e internacionais. Sempre com um olhar estético e estratégico e aquele toque humano que só um bom profissional tem. De outro lado, Paola De Marco, comunicadora elegante e autêntica que domina a arte de usar a imagem como linguagem. Ela mostra na prática como a forma de se vestir e se apresentar pode abrir portas, gerar confiança e elevar qualquer carreira. Paola fala sobre estilo, mas não como vaidade, mas como estratégia de influência e sucesso. Hoje o papo é sobre como a sua imagem fala mesmo antes de você abrir a sua boca. Eu tive que ler a apresentação aqui, ó, casal, porque é muita coisa, eu não posso esquecer nada, né? Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela oportunidade, Cassim. Já tivemos uma participação anteriormente e feliz pelo convite para poder colaborar um pouco mais com a nossa visão de tudo sobre posicionamento, sobre imagem. Vai ser bem bacana o bate-papo. Boa, seja bem-vinda, Paola. Obrigada, é um prazer estar aqui com você e falar de um assunto que é tão relevante hoje no mundo de hoje, né? Muito bem, vamos lá. Eu separei perguntas para os dois e eu vou embaralhar as nossas perguntas para a gente ter um flow aqui. Legal. E fiquem à vontade para trazer coisas, inclusive, que eu não perguntar para vocês, tá bom? Okay. Vamos embora. Felipe, primeiro, você trabalha com retratos que vão muito além da estética. Como você enxerga o papel da fotografia no posicionamento de marca pessoal? A fotografia ela é fundamental. A imagem que nós transmitimos hoje, ainda mais no âmbito digital, eu costumo falar que a era digital ela nos tornou ainda mais visuais. Nós sempre fomos muito visuais, né? Mas a era digital trouxe ainda mais essa ênfase, porque nós passamos boa parte do nosso dia, da nossa rotina, contratando serviços, produtos, justamente através de imagens e vídeos, né? Através principalmente de smartphones, celulares, né? E quando a gente fala sobre posicionamento, uma marca que quer ser bem posicionada e ter uma percepção de valor alta pelo público dela, é muito importante que a apresentação dela esteja à altura, que seja uma apresentação estratégica e principalmente que a imagem dela traga conexão e autoridade junto com aquele cliente. Então, hoje é fundamental qualquer marca ou profissional, empresário que utiliza rede social, digital, sites, né, como uma fonte importante aí de captação de clientes, cuidar e, acima de tudo, priorizar isso na sua comunicação. Legal. E, Paola, no meio disso, para a pessoa se posicionar, tem muita gente que confunde posicionamento com comprar uma roupa bonita. Qual que é o estudo que tem por trás disso? O que as pessoas precisam ficar atentas no sentido de acessórios, mesmo roupa, cabelo, maquiagem, esse tipo de coisa, para que esse posicionamento faça sentido? Na verdade, a imagem, ela não é só o que a gente veste, ela é o todo. Então, em primeiro lugar, é não perder a essência dela. Porque a gente pode muito bem ir pela
pela manada, achar que está na moda e você vai e acaba não sendo você. Então, isso afeta o quê? Você vai postar no seu Instagram, as pessoas que estão ali não vão criar conexão com você. Porque não vai se sustentar. Então, o primeiro passo é manter a sua essência. Então, é você colocar se for passar uma autoridade, uma credibilidade sobre aquilo que você está falando, colocar peças estruturadas, peças que têm a ver com o seu dia a dia. Não adianta, eu falo muito para as clientes que, né, vão retratar com o Felipe, que passam pela minha consultoria, eu prezo muito pela essência. Como você é no dia a dia? O que você utiliza? Calça jeans, sou mais... Então, vamos trazer isso para o seu posicionamento. Porque não adianta a gente posicionar alguém que não é você, né? A gente tem que criar essa conexão, porque hoje em dia a conexão, a parte humanizada, né, tá muito em falta. Então, a pessoa que levar isso junto, não perder a essência durante o processo, vai ter muito mais sucesso. Legal, porque isso traz a memória típica do que é a rede social hoje. Todo mundo muito parecido. Todo mundo igual, né? É o mesmo nariz, é a mesma boca, é a mesma roupa, é o mesmo brinco. Todo mundo muito parecido. E aí vem uma coisa que o Felipe fala com muita propriedade sobre os arquétipos. Minha pergunta agora é essa. Quando a pessoa não tem nada na essência dela sobre aquele arquétipo que ela gostaria de ter. É quase que um sonho, né? Eu vou virar o Wolverine, o cara quer virar um super-herói, né? Sim. Como que você, que é um estrategista e que também faz consultorias de imagem, como é que você lida com um cliente que chega querendo ser uma coisa que ele não é e você olha e fala, caramba, não é. Como que é isso para você profissionalmente, cara? Eu acho que está muito em alta essa questão da utilização dos arquétipos na comunicação hoje, mas é fundamental, reforçando até o que a Paula falou, trazer autenticidade na comunicação. Como você falou, as pessoas já estão com uma ressaca digital de padrões, né? De pessoas que seguem outros perfis para atingir resultados que aquelas outras pessoas atingiram. Só que o que as pessoas estão valorizando hoje verdadeiramente é a essência da pessoa, né? Então, seja você, mas seja na sua melhor versão e cria uma leve adaptação ali para o seu público, né? Não vista um personagem. Então, quando a gente vai trazer muito uma questão, uma estratégia de comunicação de um profissional, de um empresário, é fundamental entender com que aquele empresário se identifica, né? Qual que é a personalidade, as características, né? O que vai deixar ele confortável no seu posicionamento. E em cima disso, a gente faz um estudo em relação à marca dele, né? O que a marca dele precisa transmitir para criar conexão real com o cliente e faz leves adaptações. A gente não muda a pessoa do 8 para 80, porque aquilo vai ser desconfortável para ela a longo prazo. Ela não vai conseguir sustentar aquilo e a própria audiência dela vai perceber, né? Então, nunca esteve tão em alta a autenticidade, né, das pessoas no seu posicionamento. Então, isso deve ser como base hoje de qualquer profissional, empresa, trazer essa própria essência ali na sua comunicação, porque as pessoas querem se conectar hoje com a verdade. Boa. E com essa coisa de IA, inclusive, mas segura a IA que a gente vai falar no fim. Eu guardei uma pergunta boa de IA aqui para você, mas com essa coisa de IA, o cara sobe uma foto comum, que ele tá com uma camiseta preta, e pede lá para estar de terno, tá no Wall Street. E, cara, tem coisas que ficam muito boas, muito bonitas, e ele posta lá na bolinha do Instagram, na bolinha do WhatsApp, ninguém sabe se é ou se não é, meio que passa batido, você encontra o cara na rua, tem nada a ver com aquilo. Exatamente. Vai marcar uma call no Zoom, abre e fala assim, viu, quando é que chega o cara que eu contratei? Exatamente. Porque não parece. Acaba virando uma caricatura, né? E falando em caricatura, Paola, vamos pensar em alguém que vai te buscar para poder fazer uma consultoria de imagem. Você falou uma vez sobre algo que eu achei incrível, que é, eu vou jogar tudo fora e comprar tudo novo. Aí você tem um conceito que é, vamos fazer uma compra no seu guarda-roupa. Fala um pouco disso, que eu acho genial essa sua ideia. Sim, eu falo que é uma moda consciente, que eu trabalho com a moda consciente. Então, quando até as próprias clientes do Felipe entram em contato comigo, ou até outras clientes vêm me contratar, vamos no shopping, eu quero fazer compra. Todo mundo fala isso, né? Primeiro. Aí eu falo, vamos fazer uma compra dentro do seu guarda-roupa? A pessoa quer me bater, né? Como assim? Eu já conheço tudo que tem no meu guarda-roupa. Eu falo, não conhece. Então, quando eu vou ver, às vezes eu vou até a casa dela fazer o armário inteligente, ela fala, como eu não pensei nisso antes? Como eu não usei essa roupa com isso? Como eu não abri um vestido, não fiz um camisete, não usei como por cima de um jeans, uma camisa. Então, é assim, é olhar para o seu guarda-roupa com um novo olhar. Então, a gente vai fazer uma compra primeiro dentro dele, para aí a gente listar o que realmente é importante, é necessário para aquele momento da tua vida. Porque o estilo ele vai amadurecendo junto com você. Entendeu? Então, quando você fala, estou me sentindo perdida, porque o seu estilo ficou para trás, você amadureceu e ele não veio junto. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para o seu guarda-roupa, se identificar com ele, ver você nele. Tira o que não usa e aí a gente vai em busca desse novo propósito, desse novo posicionamento seu. Que legal. E trazendo o gancho até da sua última observação em relação ao IA, né? Está muito em alta as pessoas utilizarem retratos IA para se posicionarem.
A IA Incrível veio aí para acelerar muitos processos hoje repetitivos, liberar tempo nosso aí para poder aproveitar com outras questões. E isso é irreversível, vai ser cada vez mais assim. Mas em relação a utilizar para o próprio posicionamento, eu tenho uma crítica no sentido que como é que você quer transmitir confiança e credibilidade para a sua audiência, para o seu público, se nem a imagem que você está utilizando ali é real? Né? Tanto no sentido dos retratos mesmo, quanto até em vídeos, que eu vejo que está em alta até a questão dos vídeos feitos por IA, que simplesmente coloca o seu rosto ali, sai falando, você delega. Eu me preocupo muito com o caminho que as coisas estão tomando, nesse sentido de você, no momento de você trazer conexão com o seu cliente, você tem que ser autêntico, entendeu? Você pode utilizar a IA em vários pontos ali da sua comunicação, e é super saudável, mas a partir do momento que você utiliza a sua imagem, você está tendo uma quebra de confiança ao cliente. Né? Legal. E eu costumo falar o seguinte, isso é algo fundamental. Quando a gente vai trazer isso para o universo dos retratos, que é o que a gente trabalha, eu costumo falar que os retratos em si, o processo dos retratos, você passou bem por isso no estúdio, né? Ele é fundamental para quem vai criar um novo posicionamento, porque as pessoas, quando elas vão criar um posicionamento, a grande maioria delas não se posicionavam, né? Carregam com elas inseguranças com a própria imagem, inseguranças com câmera, com exposição, protelam, né? A questão do posicionamento social, da rede social, muitas vezes por conta dessas inseguranças. E a sessão de retratos, ela serve não somente para materializar a imagem da pessoa, mas para quebrar todo esse processo que ela tem em relação à objeção com a própria imagem. Então, nesses anos que nós retratamos aí, nesses 5 anos, foram mais de 1.000 profissionais e lidamos com pessoas das mais várias dores, né, muita insegurança com a nossa própria imagem. E, assim, uma das coisas mais gratificantes do trabalho é quebrar isso. É ver o quanto elas saem encorajadas do estúdio, são gratas pela experiência e sair com outro prisma, assim, uma outra confiança para poder se expor. Né? Então, esse processo do posicionamento dos retratos é fundamental para isso também. Eu costumo dizer que, na verdade, isso é até o mais importante. Né? Então, é legal frisar esse ponto também. Bom, deixa eu pegar esse gancho de IA. O que você trouxe aqui é muito legal pelo seguinte... Quando o cara faz uma brincadeira com IA e ele posta no feed dele, nos stories, assumidamente uma brincadeira, tá tudo bem, tá todo mundo sabendo. Agora, quando o cara tenta enganar a audiência, fingir que ele estava lá, fingir que ele se vestiu assim, ou fingir que ele tá com um MacBook na mesa, fingir que ele tá numa lancha e tudo mais. Pô, se você quer se conectar com alguém para vender, já está pensando em enganar o teu futuro cliente, tem alguma coisa dissonante aí. Então, faz sentido. E é uma linha tênue, porque tá tão natural a utilização da IA justamente para essas questões de meme, de brincadeira, para alguma coisa ali, trends, né? A gente vê direto trends com imagem e tudo mais, que as pessoas estão perdendo até um pouquinho desse limite. Né? Pô, se eu utilizo dessa forma, eu posso utilizar como no meu posicionamento, na minha landing page, no meu retrato do WhatsApp, canal de vendas. As pessoas estão se perdendo um pouquinho nesse limite, né? Então é muito importante trazer. Você matou a pau, a charada. É muito sobre isso. Sobre quando você precisa criar uma conexão e ser verdadeiro com a sua audiência, seja verdadeiro. Né? Na sua comunicação, verbal ou não verbal. Né? Você falou da minha sessão de retratos, né, que a gente teve lá. O Zidane, pessoal, é o responsável pelo meu primeiro ensaio profissional de retrato, não de foto. A gente fala sobre a diferença disso já. E eu vim de um visagismo, como se fosse uma árvore, né? Eu vim de um visagismo que eu fui fazer em BH com o Marconi. Vou marcar o Marconi aqui, porque vale muito a pena vocês conhecerem esse profissional. E aí, qual foi a ideia, Zidane? 27 anos com cabelo comprido, vivendo com uma banda de rock, viajando no Brasil, tocando guitarra na banda cover do Bon Jovi, aquela história toda. Entrei pro digital, continuei com este arquétipo que era o rebelde, que era esse cara que estava no rock and roll, roupa preta, camisa de banda e tal. Funcionou, vendeu, conectou e chegou num lugar. E eu não conseguia sair dali. Eu queria vender mais caro e outros produtos, mas eu era o cara da banda de rock que deu certo online. Não tinha isso. E eu pensei, não basta pôr um terno. Não adianta. Não basta só cortar o cabelo. Não adianta. Não basta só falar ou aumentar. Não adianta uma coisa isolada. E aí eu fui fazer o visagismo, fiz uma transformação gigantesca. Na semana seguinte te encontrei pelo Google. Aliás, um belo trabalho de tráfego pago da sua equipe, porque eu te encontrei num anúncio, fui muito bem atendido e comprei. E na sessão de fotos, o grande lance foi a primeira vez que eu fui fotografado de terno. Eu achava bonito. Eu comecei a assistir séries como Peaky Blinders, aí eu olhei e falei, cara, que massa o jeito que a galera se veste e tal, né? Via outros palestrantes no palco e eu me via desse jeito. Realmente, eu sou do rock, mas eu me via de terno, colete e tudo mais.
Fiz a compra, fiz o guarda-roupa, fiz as fotos, mas, cara, quando chegou a foto, o ensaio, quando chegou o link, pô, foi muito impactante, muito. Porque pela primeira vez eu me vi de um jeito que eu falei, era isso que eu queria. Você conseguiu retratar, não aquilo que eu estava me transformando, mas, cara, você retratou o futuro, você antecipou o futuro naquelas fotos. Tanto que vai fazer 2 anos e até hoje eu uso o mesmo ensaio, cara. Então fica um depoimento ao vivo para você aqui. Legal. O quanto seu trabalho me impactou e fez diferença na minha vida, cara. Eu me recordo com carinho da nossa sessão, eu lembro que foi uma quinta-feira de feriado. Foi um feriado. E- Que a gente não lembrou que era feriado. Exato, inclusive. exato. Nunca. E foi uma tarde assim, muito bacana, porque a gente conversou muito ali antes da sessão, e a conexão que rolou ali, enfim, o material, a história, a gente tentou trazer um pouquinho. Nós começamos justamente, a ideia era aquela sessão marcar esse ponto de partida desse novo posicionamento. Então a gente começou a sua sessão, olha que algo simbólico, trazendo elementos do passado e unindo o seu posicionamento do futuro. Então a gente começou justamente de uma forma emblemática, com você posicionando de terno com uma guitarra. Exatamente. Olha que emblemático isso, marcando justamente essa transição. É um novo momento, vamos posicionar dessa forma, né? Então era justamente para trazer esse momento de transição e a partir dali esse novo momento. Então foi muito bacana, cara. Foi demais. E com só um detalhe, com certeza isso deu certo porque você manteve a sua essência. Sim. Você quis ser você trouxe o que você era. Você não deixou de ser quem você é. Então, isso que faz total diferença no seu trabalho, na pessoa que você é, no seu sucesso. Boa, faz sentido, Paulo. Até mesmo porque quando eu começo a usar o terno, quando eu mudo esse posicionamento, eu mantenho a minha linguagem, mantenho o meu jeito de falar, mantive a minha barba. Fiz questão de ficar com os brincos, que eu gosto. Tá aqui, estão os 4 aqui, não foi só 2. Continua aqui e eu continuo com isso. Quando eu vou num dia a dia, eu tô no fim de semana com os meus filhos, eu pego o violão, te ouve um rock. Todas as músicas que eu coloco nos stories são de rock and roll. E sabe o que eu vi um dia, Zidane? A pessoa falou assim, cara, não bota rock, coloca músicas populares para conectar com cada vez mais gente. Aí, Paulo, é aquilo. Não vou me vender esse ponto, cara, não. Sim. Deixa a galera ouvir aqui um U2, um Bon Jovi, deixa eu ouvir um rock de uma banda que o cara nunca ouviu na vida, deixa eu ouvir uns Beatles, porque é o que eu gosto e aí a essência a gente vai colocando esses temperos. Se perdeu isso, perde o gosto de tudo, né? E quando hoje, antes do podcast, você até fez uma pergunta, né? Qual era a roupa que nós iríamos hoje? Perguntei antes. E quando você perguntou aquilo, cara, conhecendo o seu arquétipo, eu falei assim, cara, o Cassim, ele se posiciona dessa forma, mas ele ainda tem aquela alma do rock, né? Então, eu tinha certeza, eu tenho certeza que ele vai ou com terno preto, ou chumbo, ou azul escuro. Eu não consigo visualizar o Cassim com terno branco, um off, um cinzinha claro, porque essa é a sua essência. Você trouxe esse novo posicionamento mantendo aquelas raízes, né, de uma preta mais escura, com os brincos também, então é exatamente isso. Quando a gente falou sobre trazer a essência da pessoa e adaptar ao novo momento, foi exatamente isso. Você se posiciona dessa forma, ainda com a essência, trazendo aqui toda essa configuração do ano passado com que você se identifica. Né? Eu perguntei da roupa porque eu sei que a gente tem um terno igual, azul, da mesma marca, inclusive, xadrez. Aí eu pensei, será que eu vou de azul? Aí eu sei que você tem, cara, ia ser muito estranho. Aquele mesmo da Maranhã, né? Um aponta pro outro assim, né? Não, mas é engraçado que justamente por já imaginar que você ia com a cor, eu vi já imaginei antes de vir com uma paleta diferente, porque justamente por isso, por já conhecer a sua essência e entender que você muito provavelmente estaria com uma paleta mais escura. E olha que curioso, Paulo, esses dias eu mostrei pra você uma gravação e eu tava com um blazer no tom do seu. E a primeira coisa que você falou foi assim, cara, que diferente, você não costuma usar essa cor, né? Cara, você se torna previsível quando você é autêntico, não é isso? A pessoa consegue imaginar como que você vai estar no dia. Exatamente. Boa. Exatamente. Vamos seguir para falar um pouco sobre as empresas, sobre os profissionais. Existe um movimento gigantesco, recente, dos CEOs aparecerem no Instagram. Sim. Tem um caso da CIMED, que era só o logotipo, e o cara vai lá e aparece. A galera do G4, os caras aparecem de forma individual. O Érico com digital era a fórmula do lançamento, ignição digital é o Érico. E cada vez mais as pessoas, os donos, aparecendo como uma pessoa mesmo, o CPF por trás da empresa. Carlos Wizard, quando ele aparece, é ele, é a foto dele, é o nome dele. Como que vocês estão olhando para esse movimento do mercado de personificar empresas e a importância de quando as pessoas procuram uma sessão de retrato e uma consultoria de imagem? Sim. Nós pegarmos ali os 5 anos que eu trabalho já com retratos e posicionamento, o perfil do público lá no início da jornada mudou bastante em relação a hoje. Lá atrás, quando deu esse boom do posicionamento, principalmente após pandemia, a grande maioria eram profissionais autônomos que se posicionavam nas redes sociais. E com o passar do tempo isso foi mudando.
logicamente ainda mantém todo esse interesse dos profissionais autônomos, mas principalmente CEOs, né? CEOs de empresas passaram também a ter interesse nesse posicionamento, porque eles viram que uma vez que eles se posicionam e falam em nome da marca, eles humanizam a marca. Eles trazem toda a personalidade deles para a marca, né? E isso, quando a gente pensa em branding, isso fica muito marcado na mente das pessoas. Porque aquele ditado nunca é velho, né? Pessoas compram de pessoas. Então, Exato. uma vez que os CEOs eles viram que esse movimento deles virem para frente da marca e falar em prol delas, defender valores e tudo mais, aquilo ia criar uma identificação muito grande com o público. Né? As pessoas não estariam mais identificando com a marca, estariam identificando também com os valores da pessoa por trás da marca. E, obviamente, isso é um movimento que faz a sua marca criar um destaque muito grande em relação à concorrência. Né? Legal. Então, como você bem citou, tem vários CEOs hoje, inclusive a gente pode pegar um que é simbólico. O Mark Zuckerberg ele era muito ali no offline, né? E de um tempo para cá ele está se posicionando sempre sobre alterações importantes aí na Meta, enfim. O Instagram dele é muito maior do que a própria Meta. Exatamente. Ele tem muito mais audiência enquanto Zuckerberg do que a Apple, a Meta como um todo. Exato. Ele é a própria marca, né? Então ele se tornou a marca dele, ele mesmo. Então esse é um movimento cada vez mais presente dentro das empresas. Então hoje está muito em alta os CEOs nos procurarem para se posicionar e criar um posicionamento para falar em nome da própria empresa. Eles viram quanto isso é benéfico para suas marcas, né? Paula, quando a pessoa vai para uma reunião, vai ter um primeiro contato visual com uma empresa, ou vender um projeto, ou se apresentar, como que você vê a questão, diz se você concorda com a frase ou se não, você não vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. O que você pensa sobre isso, sobre o primeiro impacto? Claro que tem que sustentar isso depois, mas como é esse primeiro momento, a maneira como você se veste, que você se apresenta? Quanto isso é importante? Fundamental. Hoje em dia a gente não tem a chance de causar uma segunda boa impressão. Essa frase é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta, não tem como. Então, a primeira impressão, né, que você vai estar ali é conhecer onde você vai estar. Né? É o que eu falo sempre, conhecer. Vou falar uma empresa, como é essa empresa? Né? Quais são os valores? Porque isso vai impactar muito lá na hora que você estiver dentro da empresa. Então, a primeira coisa é entender. Isso eu falo que é um respeito. Um adendo de muitas pessoas famosas vão para fora, às vezes querem entrar em baladas com roupas curtíssimas. Quantos já não foram barrados e sair em notícia? O dress code. O que eu faço, exatamente. Recentemente em Paris, com um casal famoso lá, né? Então, não puderam entrar. Eu falo, não puder. Aí a pessoa se revolta. Respeito, né? Existem valores naquele lugar. Então, é falta de respeito e educação. Você ir num lugar que você nem pesquisou, nem soube como é o dress code, como são os valores. Então, isso serve para nós também. Em relação à empresa, em relação a qualquer pessoa onde você vai estar tendo uma comunicação pela primeira vez, quer causar uma boa impressão. Então, estude sobre. Então, é respeito, educação e para sua imagem, exatamente, prioridade. Então, eu prezo muito sobre isso. Boa. Você não terá, guarda essa frase aí para você não terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Isso é um fato. Tem alguns segundos que a pessoa está te medindo, ela pode estar olhando no teu olho, mas ela percebeu tudo. Teu sapato, teu relógio, tua roupa, teu posicionamento, tua postura, tudo isso conta. 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. É o Linhas, tempo cores de e formas. Opa, fala sobre isso. São 3 pilares. Linhas, cores e formas. Que a pessoa vai analisar em você. A pessoa não, né? O seu cérebro vai estar olhando, ele capta o quê? As linhas e formas do seu rosto, as cores, que tudo isso comunica. Então, são os 3 pilares. As linhas, as cores e as formas. Olha, que o nosso cérebro vai ler nesses 3 segundos. Então, ele vai tirar não é um pré-julgamento, mas sem querer julgar. A gente já tem esse pré-julgamento nesses 3 primeiros segundos. Isso manteve a gente vivo, né? Exato. Quando a gente olhava para o meio do mato, identificava uma onça, né? E só reforçando ainda o que a Paula falou. É muito importante você, antes de você ir para o ambiente, entender aquele ambiente. Porque se você não entende aquele ambiente e se apresenta de uma forma totalmente descolada, antes de você... descolada de como é a cultura, né? Daquele público que vai estar ali. Antes de você começar a verbalizar, se comunicar, a plateia ou o público já começa a desconfiar de você. E aí você vai ter que provar ao longo de uma palestra inteira o quão você é bom ou quanto você tem conhecimento. Agora, se a sua imagem já causa uma boa impressão, você apenas vai confirmar aquela ótima impressão inicial que aquele público teve de você. Cara, que baita observação isso. Me lembrou de um vídeo, talvez um dos mais assistidos do TEDx,
que é um rapaz jovem, ele parece ter o cara do Harry Potter, ele tá com um óculos redondo. Eu vou colocar esse vídeo depois, pessoal, na descrição para vocês. E você podia fazer um conteúdo pro teu Instagram comentando esse vídeo. Tem tudo a ver. Depois olhem lá. Ele vem e fala assim, bom, como você passa uma boa impressão e se faz passar por inteligente, mesmo sem ser. Ele brinca assim, né? E aí ele começa a falar, só que ele vai narrando, ele vai desmanchar, tipo um Mr. M. Ele fala assim, bom, começamos com uma frase de impacto. Aí ele põe no telão, frase de impacto. Já viu isso? Aí ele fala assim, e um gráfico? Por exemplo, 73% das pessoas vão achar que 73% é um número real. Eu só pus qualquer número. Só que por eu mostrar um gráfico, e ele começa a narrar, e uma parte genial no final. Ele fala assim, inclusive, meu óculos não tem lente, ele põe o dedo, ele fala assim, é que fica mais intelectual. Cara, é genial. É genial, Legal. sensacional. Eu assisti Ele mostra, esfrega na cara. Assisti, sensacional. O quanto isso é um fato, ele esfrega na cara isso. Então, pô, de fato, você tem que cuidar desse tipo de coisa, porque se você quer vender mais, quer ter um bom posicionamento, não precisar se esforçar para provar quem você é. Você falou muito legal, Zidane, porque realmente, se você está bem apresentável, é só confirmar. Sim. A pessoa assim, já estou te ouvindo, eu já estou acreditando. Só não estraga, né? Só não estraga. E por outro lado, os caras tá de regata e bermuda numa conferência, vão falar assim, cara, você vai ter que ser muito bom para você me convencer. Você já entra com pontos a menos, né? Exatamente. E assim, falar sobre imagem é bastante delicado. Nós que falamos sobre a importância da imagem, porque já gera aquele preconceito inicial. Sim. Acreditar que nós acreditamos, as pessoas acreditarem que nós achamos que a imagem é mais importante que tudo. Na verdade, a gente fala de uma forma muito assim consciente sobre isso. O conteúdo, ele sempre vai ser mais importante que a imagem. O que você vai entregar, o seu conhecimento, a sua trajetória, né? O seu serviço, a qualidade do seu serviço, do produto, sempre vai ser mais importante. Só que se a sua imagem não causa uma boa impressão, você não tem a oportunidade de mostrar o seu conteúdo. Então as pessoas não vão ter acesso Não vão querer ao te que ouvir. você entrega. A imagem é a porta. Então, Boa, a imagem abre portas. Aí lá você vai mostrar o seu conteúdo e vai ser validado ou não. Exatamente. Muito bom isso. Exatamente. Recomendo, inclusive, para a turma que está assistindo a gente aqui, os livros sobre estudo de personalidade, sobre persuasão. Tem um clássico, né? Armas da Persuasão, do Cialdini, e tem um maravilhoso dele também, que é Armas da Eu Pré-suasão. comprei o pré-suação Você comprou? recentemente por indicação sua. É a persuasão antes da própria persuasão. Vou dar um exemplo para quem está em casa acompanhando aqui a gente. Se a gente está num semáforo, estou com o meu carro na frente, está com o seu carro ali, e vem lá do fundo um pedinte bêbado, todo rasgado e sujo e capengando. Você já decidiu nos 3 primeiros segundos que você não vai dar dinheiro para ele. Ele vai comprar pinga, ele está bêbado. Você decidiu antes dele falar. E se você abrir o vidro e ele for um filósofo fazendo um personagem, ele não tem essa chance. Você não vai abrir o vidro para ele. Então, você já decidiu antes, não tem o que fazer. Por outro lado, lá ao fundo, no mesmo semáforo, vem uma mulher, moradora de rua também, com uma criança de 2 anos no colo, encostada a criança dormindo, e ela começa a caminhar. Você já decidiu que você vai ajudar. Sim. Por quê? Aquele julgamento que você teve ela precisa, coitada, Sim. coitada dessa criança, eu sou pai, você é mãe. A gente coloca no papel, ou seja, essa é a pré-suasão. É quando a gente decide antes de achar que decidiu. É totalmente inconsciente. Aí a pergunta que fica o empreendedor, o profissional que vende todos os dias, que aparece num vídeo, aparece numa foto, faz reuniões em vídeo, visita pessoas. Se ele não cuida disso, meu amigo, ele está roubado. Exato. Ele já perdeu a venda antes de se apresentar. E deixar claro que quando a gente fala sobre a pessoa cuidar da imagem dela, não quer dizer que ela tem que necessariamente vestir um blazer interno. Né? Primeiro, ela tem que olhar para a essência dela, né? E entender qual é o público dela. E potencializar a imagem que para ela seja natural. Né? Então dá para você transmitir uma confiança para o seu público sem blazer, sem alfaiataria, seguindo a sua essência, simplesmente da forma como você utiliza a roupa. Né? Vou te dar um exemplo. Se você utiliza uma camisa social bem passada, com a manga dobrada, é uma roupa que até não tem uma grande formalidade, mas ela vai passar muito mais autoridade do que se você utilizar a mesma camisa social amassada, né? Esgarçada. Então, não é sobre o estilo da peça, mas como você utiliza também. Né? E isso se reflete não somente a roupa, mas a sua imagem, se a sua barba está bem feita. Né? Tudo isso entra num conjunto de pontos importantes quando a gente está avaliando a apresentação da pessoa. E uma adendo que eu vou fazer, eu tive que lidar com a imagem desde cedo, no sentido de que quem olha para mim, imagina que eu fui uma campeã mundial de braço de ferro. Fala sobre isso.
Então, assim, com meus 14 anos, eu fui representar o Brasil, né? Primeira equipe júnior a competir pelo Brasil, pelo braço de ferro. E ninguém dava nada pra mim. Ninguém dava nada pra mim. Essa menininha aí, mas imagina, vou investir nela pra quê? E eu buscava patrocinadores naquela época. Então, eu ia atrás de patrocinadores pra conseguir, né? A verba, poder viajar e tudo mais. E o pessoal, eles me ajudavam pela imagem que eu levava pra eles. Do meu posicionamento. Perfeito. Porque se você só olhasse pra mim, assim, menininha, 14 anos, não vai dar nada. Mas eu fui com 3 patrocinadores pro Mundial pela primeira vez. Eu vou citar uma história que... Ainda bem que eu lembrei dessa história. Essa história merecia ser citada aqui nesse podcast. Você quer o exemplo clássico de como uma boa imagem te abre portas? Vamos lá. Esse ano eu e a Paula, a gente foi recentemente para Roland Garros, né, no torneio de tênis na França. Cara, essa história graças é a muito boa. mim, graças a mim, gente. Conta isso. E você conhece aquela história, às vezes, né, de todo modo férias, vou pro torneio de tênis, vai fazer calor, eu vou de uma maneira um pouquinho mais tranquila. Pouquinho antes de... Inclusive, era para a estreia do João Fonseca do tênis Abre brasileiro, aspas, né? um pouquinho mais tranquilo né? O Mendigão, chinelão né? é isso. Peraí. Não, tô brincando, não foi nesse Eu ia nível. estiloso, mas sem trazer talvez, essa questão. Eu estiloso, mas talvez sem o contexto do Roland Garros, exato. né? O Roland Garros é um torneio de diferente. tênis. Ele traz exato. potencial a mais na sua imagem, porque é um campeonato, E aí, conhecido. e aí olha só, uma simples mudança. Eu estava até de uma forma estilosa, só que a parte de cima, principalmente, estava um pouquinho mais à vontade, né? E a Paola falou assim, leva um blazer, vai fazer fio, você vai ficar até mais elegante, vai ter mais contexto lá com o torneio. Eu falei, levei um blazer e coloquei o blazer junto com uma blusa de gola alta. Cara, isso aqui é sensacional. E aí a gente pegou a quadra do João Fonseca, rolaram alguns jogos antes dele, e coincidentemente, na hora do jogo do João Fonseca, não sei se até se teve alguma questão também de atração, mas a equipe dele citou do meu lado. Talvez por acharem que eu era alguma pessoa ali relevante. Então sentou eu, o preparador físico dele e o técnico dele. E durante toda a transmissão do jogo do João Fonseca, toda vez que o João Fonseca vibrava ou que o técnico dele ia dar uma instrução, a ESPN cortava no mesmo quadro o técnico, o preparador físico e eu ao lado. Te colocaram na cena. Exatamente. Quem que é o empresário, né? Aí a gente pegou. E assim, era engraçado porque isso acontecendo e meus amigos do Brasil mandando mensagem assim, Zidane, está aparecendo toda hora na ESPN, está aparecendo o empresário dele. Olha a percepção que os meus amigos tiveram. Perfeito. E até o final do jogo, até na coletiva dele, que eles fazem aquela montagem dele falando no Instagram em cima da equipe dele, apareceu eu batendo palma junto com o preparador físico e o técnico. No final do jogo, algumas pessoas francesas perguntaram para mim se eu era empresário dele. Uau. Olha então, que uma mulher consultora de imagem pode fazer pelo seu marido, pela sua vida, tá? Resumindo, se eu fosse daquele jeito um pouquinho mais tranquilo, cara, eu tenho certeza que eles não iam enquadrar eu durante ali a... Com certeza. Então, olha a importância, né? O que pode abrir. Agora, você imagina isso no universo corporativo. Totalmente. Numa call para você fechar alguma coisa, algum evento de networking. O quão importante você cuidar, né? Prestar atenção nessa área. E o interessante disso é que sem você abrir a boca, sem falar uma palavra, simplesmente porque o cara que estava cortando a cena, ele entendeu por um contexto óbvio que só pode fazer parte da equipe. Eu não vou cortar esse cara não, vai que ele é importante. Exato. E você estava vibrando e torcendo junto, exatamente, né? Eu imagino na hora que chegou pra esse cara de que ele não era nada, né? Não era da nossa equipe. E eu transmiti o cara o tempo inteiro, né? O técnico, o preparador e o empresário. Que empresário? O rapaz aqui, não é. Já coloquei ele ao vivo. Imagino, né? E tem uma história engraçada sobre isso, que meus amigos falam assim, cara, finge que você é o empresário dele. E aí eu entrei na brincadeira. Ele incorporou de verdade. Toda vez que entrava e enquadrava pra ESPN lá, eu fazia assim pro João Fonseca. Calma. A galera delirava lá dos grupos, cara. Foi muito legal. Muito bom. Segura a onda, faz que ele nem combinou. Ele já surfou a onda daí pra, né? Muito bom. Eu fiz em maio desse ano uma palestra num evento no Rio de Janeiro, que é o Congresso CBC, Congresso Brasileiro de Cirurgiões. 4.000 médicos. E eu fui convidado para falar de IA e de marketing digital para médicos. E fui de terno, fui de blazer, fui de colete e tudo mais. Tô lá fazendo a palestra. Em todo lugar que eu ia, doutor, por favor, eu fui chamado de doutor o evento inteiro.
E não era um evento só para palestrantes médicos, não fazia sentido isso. Tinha médicos também, mas pelo jeito que eu estava, Você estava vestido. eu virei doutor, e não é aquele doutor clássico que porteiro fala, né? Sim, Ô, doutor, sim, não. sim. Eles realmente acharam que eu era médico. Eu tive certeza disso, teve uma hora que teve uma mesa redonda com as médicas da sala, e eu estava por conta de ter feito a palestra. Ela assim, falando sobre marketing, porque o marketing tem que tomar cuidado. Doutor, sua especialidade é qual? Eu falei, não sou médico, eu sou especialista em marketing digital. Ah, mas eu achei que era médico. A médica também achou que era, Sim. pela postura, pelo Pela posicionamento forma de e pela forma que eu estava vestido. Não tem como pensar diferente disso, né? E quando a gente fala de imagem, é muito importante ter esse alinhamento. A imagem, né, não verbal, que é a nossa imagem que comunica antes de verbalizar qualquer palavra, e a imagem a verbal, a comunicação tem que estar alinhada também. Porque não adianta você cuidar da sua imagem e se comunicar de qualquer forma. Matou tudo. Boa. Postura, é um conjunto, né? Não é só a Essa imagem. percepção que eles simplesmente. tiveram de que você era médico foi graças a esse conjunto. Sim, Saúde de um todo. depois da palestra, da maneira como eu falei, como me apresentei, Exatamente. com certeza. Senão, a pessoa vai se vestir de uma maneira que ela acha que está elegante, mas parece uma fantasia. Exatamente. Não combina com nada, né? Exatamente. Boa, vamos lá. Cara, eu nem olhei mais a nossa pauta aqui e a gente voou com o assunto. Isso é muito bom. Vamos ver o que temos aqui, ó. Muitas pessoas acreditam que boas fotos são apenas vaidade. Eu não preciso, eu já sou bom no que eu faço, eu não preciso de foto, eu não preciso de vídeo, eu já sou bom. Quem quiser que me compre. Tem espaço para isso ainda, Zidane? Eu acho complicado isso, porque geralmente essa pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela não se abre, né? Ela não traz realmente uma reflexão profunda sobre o que é o posicionamento de fato. Né? Geralmente ela tem esse nível já de arrogância para achar que a forma como ela se posiciona faz sentido, até ver o concorrente dele se posicionando de uma forma muito mais profissional. Boa. E aí ele tocar para ele, caramba, mas será que é assim mesmo? Geralmente esse senso crítico não vem de nós, né? Ele vem quando você vê o seu concorrente ou alguém influente da sua área se posicionando de uma forma diferente. Isso vai gerar uma autorreflexão de você pensar, caramba, talvez seja enganada. Talvez realmente a minha apresentação, a minha imagem tem que estar alinhada com tudo que eu quero transmitir, com o meu posicionamento. Né? Eu estava falando com o Jean Alessandro, que é psicólogo especialista em altas habilidades, superdotação, e a gente estava falando sobre isso, porque ele estava comentando dos profissionais que seguem ele, psicólogos e terapeutas, e ele estava falando, ele se veste super bem, super elegante também, ele falou assim, gente, é meio que o básico. Um psicólogo que vai fazer um atendimento, ele tem que estar bem vestido. Ele falou, eu nunca cheguei num médico, numa consulta, ele estava de bermuda, chinelo e regata. O médico está de jaleco, ele está muito bem vestido. E isso fala muito sobre o profissional. Sim. Como que você vai vender se apresentando de uma maneira que não gera nenhum tipo de autoridade, simplesmente com a roupa que você está, porque eu conheço todos os livros do Freud, eu estudei 40 anos de psicologia e basta. Já era. Não tem mais isso, né, Paula? Não existe. Porque o que você vai causar no outro? Porque a sua imagem vai causar naquela pessoa, né? É exatamente isso que a gente falou agora, né? Se você não tem não cuida da sua apresentação, você muitas vezes não tem oportunidade de você falar, de você mostrar o quanto você conhece. Quantas vezes a gente vai no doctoralha procurar um médico, aí eu olhei, foi acho que para minha sogra, psicóloga, não. Esse aqui é bom, minha mãe estava falando, indicação. Eu falei, mas já viu? Parece cara de louco, olha essa foto. Então eu deixei de marcar porque ele estava com uma roupa inapropriada para. E posso falar, foto. e é muito importante você também entender o arquétipo da sua profissão. Porque às vezes tem pessoas que querem utilizar uma alfaiataria e é um psicólogo. Uma alfaiataria é um terno completo. Não combina. Não tem essa conexão. Vou te dar um exemplo. Uma maneira super elegante de às vezes um psicólogo se vestir é utilizar um suéter com uma camisa social por baixo, com a manga dobrada. Então, há várias maneiras de você cuidar da sua apresentação sem que você escolhe, principalmente da sua área de atuação. Porque o outro, ir do 8 para 80 também, né? Não adianta você também estar vestido muito acima ou causar um descolamento do que você tem que transmitir ali. Lembrando que o psicólogo, qual que é o arquétipo do psicólogo? É o arquétipo do cuidador, que vai cuidar de alguém. Você imagina se ele se veste de uma maneira muito formal ali. A pessoa fica desconfortável de ficar compartilhando questões sensíveis da vida dela. Né? Então, é muito importante ter essa consciência também do que aquela pessoa precisa transmitir, né? Enquanto ela está com aquele público ou com aquele cliente, para ter essa consciência também visual. Também. Eu lembro, Paulo, de outro papo que a gente teve na outra gravação, você falou um pouco sobre cores e falou sobre o que está à mostra. Então, se eu estou com uma manguinha curta, eu tenho mais pele à mostra, eu comunico uma coisa, se está mais fechado outra, o colete, a gravata. Sim. Fala um pouco sobre esse ponto específico. A pele, ela conecta, né? Então, a gente fala que quando a gente está com a pele mostra, igual, eu estou num podcast, podem perceber aqui pela minha manguinha. Eu não estou com a manga totalmente aqui e um blazer totalmente fechado. Tá. Eu estou com a manga um pouquinho levantada, trazendo pele para gerar mais conexão. Então, sempre que eu vou
gerar uma conexão, eu vou num ambiente mais familiar, ou eu vou atender, dando exemplo de até uma psicóloga, eu vou atender uma pessoa, eu preciso passar acolhimento. Como é que eu passo esse acolhimento? Eu posso estar de um blazer branco, cores mais claras que eu falo para uma psicóloga, para quem trabalha na área de saúde. Faz o quê? Levanta a manguinha do blazer, né? Abre um pouquinho, vai. Para quê? Para a gente trazer esse acolhimento, para mostrar mais a pele. Então, a pele, ela tem essa conexão, tem esse poder de conectar. E é muito importante, eu falo, a parte da minha análise toda para quem vai fazer um reposicionamento, ou quem quer se posicionar, por quê? Imagina você vai até numa psicóloga, numa médica, um assunto muito sério, ela tá com um blazer inteiro preto, toda fechadona. Entendeu? Então, eu falo que eu dou a minha opinião em relação a isso, né? As cores, para quem trabalha na área da saúde, evita preto. Você não é um advogado, né? Você não tá precisando usar essas cores. Vamos usar cores que acolhem. Às vezes eu não gosto com a camanguinha, mas eu tô com um azul claro. Entendi. Eu tô com verde claro, eu tô com branco, eu tô com cores que trazem acolhimento, porque as cores também comunicam. Então, isso é muito importante, usar as cores para sua comunicação. Né? Eu costumo falar que a imagem ela precisa ser intencional. Então, se você é um profissional da saúde e o seu foco ainda é atender os pacientes, cuidar dos pacientes, é muito importante que a sua imagem transmita isso. Tá. Então, quando a Paula fala assim, se você é um profissional de saúde e evite usar um preto, uma roupa muito fechada, muito formal, não faz sentido se você vai cuidar de pacientes. A sua comunicação, isso é muito importante. Se a sua comunicação, ali, seu posicionamento está focado em cuidar das pessoas, né, na parte clínica ainda, principalmente, você tem que entender que a sua imagem precisa criar aquela conexão, transmitir aquela associação de alguém que quer ser cuidado por você. Agora, se você é um profissional de saúde e o seu foco não é mais cuidar de gente, é, por exemplo, mentorar outros profissionais de saúde, seu arquétipo já não é mais o cuidador, você tem que transmitir uma autoridade junto com aquele corpo. Aí faz sentido você utilizar uma roupa talvez um pouco mais fechada, mais escura. Olha que por isso legal. que eu falo que a imagem ela tem que ser intencional. Sim. Não tem só relação com o que a pessoa é ou faz, mas agora você trouxe um ponto que é para quem que ela quer falar. Então, se um médico virou um mentor de outros médicos e ele vai palestrar, ele pode estar all black, combina ali. Mas se ele vai, um psiquiatra que vai atender alguém, o cara tá all black, de terno, com tudo, tá com luva, de repente, caramba, cara, o que vai acontecer aqui? Esse médico é maluco. É por isso que você precisa entender a pessoa que está ali, o que ela vai comunicar, o que ela quer, né? O que ela quer transmitir. Por isso que eu sempre tenho um questionário que eu faço as perguntas, que através dessas perguntas eu consigo identificar o que ela quer. Aí ela vai lá e me manda look tudo preto. Então, aí eu já vou lá e falo, olha... O trabalho da Paola entrou no nosso trabalho de posicionamento a partir do momento que havia esse ruído de imagem. Então, lá atrás, quando eu comecei a tratar as pessoas, esses profissionais, muitas vezes a gente ia retratar, por exemplo, uma advogada. A advogada ela tem que trazer o quê? Um arquétipo de governante, de sábio, né? Então, uma serenidade, uma confiança é fundamental para você contratar um advogado. E aí chegava advogado lá com um vestido de poá, de bolinha, ou então muitas vezes um vestido muito colado que passava mais uma sensualidade do que uma confiança, ou então um batonzão muito vermelho que trazia atenção mais para a parte ali de sensualidade, de essa questão da mulher feminina, do que a sobriedade, a serenidade, a segurança que o advogado tem que transmitir. Legal. E aí a gente começou a fazer essa dobradinha e aí começou a fazer muito sentido. E nunca mais a gente trabalhou mais com essa questão do posicionamento sem essa consultoria de imagem, porque as duas coisas estão coladas. Boa. É muito automático hoje em dia, né? Então a gente às vezes veste uma coisa, se você parar para perguntar para aquela mulher por que ela tá vestindo aquilo, ela não vai saber te responder. Você fala assim, por que eu tô me vestindo hoje? Então eu falo para minhas clientes, né, para as clientes que eu atendo também do Felipe, você perguntar qual é a intenção da onde eu vou hoje, o que eu quero transmitir. Então, você entender o que você quer transmitir, o que você está transmitindo, não sair vestindo qualquer coisa, entendeu? Para ir no mercado, porque eu falo muito isso para minhas clientes, elas dão risada, mas é verdade. Você vai é domingo, eu vou no mercado e vou almoçar com a minha família, vou de qualquer jeito. Hoje você não dá para você ir de qualquer jeito. Pode ter um cliente seu na fila do mercado, pode ter um cliente seu... Aconteceu isso com o Felipe. Nós fomos almoçar uma vez, aí eu falei, você vai assim, Paola, é um almoço de domingo, às vezes você quer dar uma... Ela tava acho, com uma roupa de uma regata, um short, tipo academia. Chegou lá, no restaurante tinha cliente dele. Olha aí, então, assim, quem mandou vamos lá, vamos fazer minha defesa. Vou fazer minha defesa aqui. Eu tava no arquétipo esportista. Porque, como você sabe, domingo de manhã, tênis é de lei. Sagrado. Então, eu já saí ali com a roupa de tênis. Então, você cria essa conexão também, né? Exato. Você cria essa conexão de trazer o esporte pra vida dele. Então, as
pessoas ficaria. sabem, mas estou falando que muitas pessoas não, se vestem sem saber. Por que você está vestindo essa roupa? Ah, sei lá, peguei no armário. Pode perguntar. 10 pessoas verdade. que eu pergunto, uma sabe por que está se vestindo daquele jeito. Então, antes de sair de casa, me pergunta, por que eu tô me vestindo assim? Pra quê? Qual a intenção? Isso é muito importante. Muito sobre a consciência da pessoa, que falta muito. Falta. Veste qualquer coisa, o que eu mais gosto e boa. Exato. E tem aquela coisa, quem não se importa com a imagem, né, Paulo? Traz muito assim, pense o que quiser. Ah, como assim? Você vende a sua imagem, você depende dela? Não dá para viver assim, né? Diferente de repente, um funcionário público, que realmente não depende da imagem, não tem nem redes sociais. Ok, vou almoçar do que quiser e volto. Mas quem vende e usa a imagem tem que cuidar. E essa consultoria de imagem antes de sessão é justamente para isso. Para não ser nem o 8 nem o 80. Qual que seria o 8 aqui? A pessoa ir só com as roupas que ela gosta. Que aí ela vai ser 100% a essência dela, só que não vai ter conexão com o que ela vai se transmitir profissionalmente. Ela quer. E nem o 80, que é simplesmente pensar só no público que ela quer se conectar, vestir um personagem, comprar roupas que ela nunca utilizaria e se descolar do que ela é de verdade. Então, a consultoria, ela une esses dois pontos. A gente pega o que? A essência dela, entende o que ela como pessoa e adapta aquele posicionamento mantendo a essência dela. Entendeu? Então, por isso que é Perfeito. importante. Manter a naturalidade e, ao mesmo tempo, cria conexão com o público dela. Muito bom. É o que faz a diferença. É. Você que está acompanhando a gente aqui, para ter acesso ao Felipe e à Paola, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Entre em contato no Instagram, manda um direct. Você que é de Campinas ou da região, quer fazer um ensaio, entre em contato com os dois, que eles são feras. E ó, você já viu uma casadinha aqui, uma dobradinha, você vai ter todo o cuidado. E aí você fica lindão lá com a Paola, faz uma sessão top com o Zidane e vem gravar comigo aqui no Newcast. É ou não é? Já junta tudo. Como perfeito. Olha só, Paola, para quem está começando agora, especialmente mulheres que buscam conciliar imagem pessoal, família, maternidade, trabalho, que dicas você dá com relação a isso? Guarda-roupa, a maneira de se vestir, a questão profissional, o dia a dia, que a gente entende que a mulher que tem filhos e está em casa e faz ainda a correria da família, tem que juntar tudo isso. É mais difícil, não é? Como que você vê? Você que é uma profissional e que tem filhos e que faz tudo isso ao mesmo tempo, como é? Hoje eu falo que eu atendo, eu sou consultora para mulheres, voltada para mulheres e mães. Porque o que me procura de mulheres mães que depois que tiveram filho se perderam no estilo, não tem tempo para se olhar para ela. Então eu falo que o primeiro é entender ela, se olhar para dentro, ter um tempo dela. Depois que a gente olhou, porque a imagem ela começa aqui dentro. Não adianta nada a gente vestir um blazer e a gente tá em pedaços por dentro, porque isso vai se refletir de alguma forma. Então a gente tem que estar bem primeiro dentro para depois a imagem refletir isso. Então a primeira dica é se olhar com carinho, né? Se olhar com amor, olhar para quem você é, buscar isso dentro de você e depois entender o seu estilo, né? Qual estilo eu sou agora? Ah, sou mãe, trabalho, tenho corrida de buscar filho, tal. Então vamos para um estilo mais confortável, estilo mais clássico, mais atemporal, que você compra peças que não vão sair de moda. Então muitas mães têm um estilo mais atemporal exatamente por conta disso. Então tem um guarda-roupa mais atemporal. Então a gente olhar para o seu estilo, entender qual é o seu momento de vida hoje e aí sim você partir para compra no seu guarda-roupa e depois para fora. Então Perfeito. é isso que eu... É uma visão sistêmica mesmo, né? Não é um Exato. ponto isolado. Ah, porque eu Não. sou advogada, só porque agora eu sou mãe, só porque eu trabalho de... Não, junta tudo Tem que isso juntar, é um para ser todo, funcional. não é- Para ser funcional, exato. Tem que ser é um todo, não é nunca só vou olhar para mim como mãe, só vou olhar para mim como empresária. Não, tem que ser um todo, tem que olhar para o todo mesmo. E aí você fazer essa autoanálise. Primeiro para você. Quando a gente é mãe, a gente esquece um pouquinho da gente. Então a gente sempre tem que voltar para dentro, para a gente se reencontrar e a gente se reorganizar em relação a tudo, o nosso estilo, a nossa essência. E aí a vida vai trazendo isso de volta, vai fluindo. Pegando carona no mesmo assunto, porque me veio à cabeça agora. E aquela mãe que não trabalha, não tem um emprego formal, ela fica em casa com os filhos, ela faz toda coisa com os filhos em casa, e ela não tem planos de ter uma carreira de novo. O papel dela hoje está sendo mãe. Mas ela ainda assim quer ir elegante para uma festinha de criança, ela quer ir num jantar, mas ela não tem essa noção. Deve. Como que é? Só porque a mãe não trabalha fora pode ficar relaxada, Paula? Imagina, eu falo que a gente começa treinando em casa, acordar, autocuidado. Então, você olha pra você e se cuida. Eu tô na minha casa cuidando dos meus filhos, por que eu não posso cuidar deles de uma forma bacana, uma forma legal, bonita? Eu me sentir bonita, porque a mulher tem muito de, tô em casa, vou lavar a louça, vou ficar de qualquer jeito. Não. Então, você vai trazer isso por quê? Pro seu relacionamento. Então, pra você se enxergar de uma forma diferente. Então, começa a colocar em prática isso em casa. Tô em casa com as crianças, espera aí, eu vou colocar uma roupa legal. Vou fazer uma maquiagem pra não parecer, né? Um blush, um rímel. Vou ficar assim, pra eu me sentir bem, também fazer o meu próximo bem, que é o quê? O seu marido, o seu esposo, o seu namorado. Isso é muito importante no relacionamento. Isso não serve somente para as mulheres. Para os homens também. Eu vou falar por causa minha, tá? Camisa de futebol, não, gente. Não, eu me refiro no sentido do seguinte:
na minha rotina de trabalho, tem os dias que a gente tem o estúdio, né, que a gente faz retratos, tem outros dias que eu fico em casa fazendo as consultorias, reuniões, mentorias, organizando a semana. E até um tempo atrás, alguns anos atrás, os dias que eu ficava em casa, geralmente eu colocava uma bermuda de moletom, uma camiseta. E, cara, é assim, instintivo. A forma como você se veste, que você se enxerga quando está trabalhando, interfere a parte externa, interfere totalmente na parte interna. Que, assim, era bizarro. Eu ficava uma pessoa sonolenta, com preguiça de realizar todas as funções. Quando eu entendi isso e comecei, cara, não, peraí. Eu vou me trabalhar, não vou colocar um terno em casa, mas, cara, vou colocar uma boa camisa e uma calça legal, não vou ficar de qualquer forma. Aquela parte externa, aquilo, cara, você se sente uma pessoa muito mais produtiva, como se te leva mais a sério mesmo o seu trabalho, mesmo estando em casa. Então, o externo ele interfere totalmente no interno. Legal. Até pro relacionamento, né? Pro nosso relacionamento. A gente teve essa conversa já lá atrás, né? De vestir... De um ver o outro, Aposentei né? as camisas do Palmeiras, agora uso somente nos jogos. O Palmeiras... Tá no fundo da gaveta. Eu ainda não consegui tirar o Somente Palmeiras. nos Exato, tá proibido dormir com a camisa do Palmeiras, é só assistir o jogo. Tem uma história boa que eu não vou lembrar o detalhe, mas a gente pesquisa depois. A história talvez eu erre aqui nos detalhes, mas a história parece que contrataram um monge budista, alguma coisa assim, para fazer uma palestra, e estava tudo certo, e ele não ia cobrar pela palestra, e minutos antes de entrar no palco ele falou assim, eu preciso de $10 mil. Como assim? Falou que não era, falou que era. Eu preciso de $10 mil, senão não subo no palco. Essa é a história. E aí, corre daqui, corre dali, $10 mil, colocaram na mão dele, ele subiu para fazer a palestra, e a galera meio que se entendeu o que era. Quando ele termina, ele fala assim, você que me entregou dinheiro, ele devolve. Ué, mas achei que era o pagamento? Não, é que eu me sinto mais confiante para falar de dinheiro, era sobre prosperidade, para falar de dinheiro com $10 mil no meu bolso. Agora eu não preciso mais. Vamos trazer isso para a realidade aqui. A história é outra, é parecida com isso, tá, pessoal? A energia daquilo que está acontecendo. Vou fazer uma call com alguém, aquela brincadeira de William Bonner. Vou pôr terno e gravata e ficar de cueca por baixo da mesa. A pessoa não sabe, mas você sabe, cara. Sim. Se você sabe, o teu corpo começa a ser congruente. E ele vê que você está meio verdade, meio mentira. E isso pode acabar com a sua confiança no meio de uma reunião. Tem dias que eu não tenho gravação, eu vou para o escritório assim, eu vou de gravata. E aí, nossa, tem gravação hoje? Não, hoje eu quis ver assim. O pessoal que trabalha comigo me vê todo dia. A sensação de quando eu tô de terno e gravata tem palestra, vai gravar, o que que é? Não, hoje eu quis vir assim, porque eu me sinto bem. E realmente muda, né? Quando a gente tá vestido. É a nossa armadura, né? Eu sinto muito isso quando eu vou fazer uma reunião importante com algum cliente, ou começar uma parceria com uma nova empresa a longo prazo e vai ter uma reunião de planejamento. Cara, isso assim é batata na minha mente. Assim, eu não posso fazer essa primeira reunião eu não posso estar vestido de qualquer forma, só com uma camiseta, algo mais simples. Se eu me vestir bem aqui, cara, do meu estilo, né, seguindo a minha essência, já vou mostrar para os caras que eu não estou de brincadeira, que eu sou um cara exigente, que eu quero que eles façam um trabalho com excelência. A nossa imagem reflete na percepção que eles têm da gente. Total. Entendeu? Total. E se a gente não cuida disso, o outro vai tratar a gente conforme a percepção deles. Exatamente. E a responsabilidade não culpa, mas a responsabilidade é nossa, pô. Se você faz essa primeira reunião aí, estratégia aí, cara, ou então uma reunião mensal que você tem com essa equipe, de qualquer forma, qual a percepção? Ele tá nem aí, posso fazer, não liga. eu vou entregar de qualquer forma até meu trabalho dele. Boa, faz sentido. E voltando para as mães, o recado que eu vou terminar da sua pergunta, então é para as mães se olharem com carinho, para elas se vestirem todo dia como um novo dia, como se fosse não só para sair, se vestir um dia, o outro, olhar para ela, se cuidar, porque isso vai fazer diferença no dia a dia. E para sair, aí sim ela vai se vestir da melhor forma, do melhor jeito que ela tem ali, mas sempre tentar ser assim no dia a dia dela, ela voltando com essa rotina, porque a gente sabe quando é mãe é cansativo, tem dia que a gente não quer nada, então é 1, 2, 3 filhos, a gente não dá conta, mas né, exausta, e a gente esquece da gente. Então os detalhes que fazem a diferença, eu falo que é o detalhe, é 2 milímetros aqui, 2 milímetros ali, como eu aprendi com uma mentora minha, e é 2 milímetros que vai fazer diferença na tua vida. Então vai ajustando os 2 milímetros por dia que você vai conseguir. Legal, bom demais. Vamos lá, seu Felipe, temos aqui o seguinte: para quem quer se reposicionar no mercado ou atualizar o seu brand pessoal, quais são os principais erros que você costuma ver nas fotos corporativas? Fotos que não transmitam aquela mensagem que é para você transmitir diante do público que ela quer se conectar, que é o que a gente chama ruído na imagem. Né? Então, vamos supor, algum profissional que precisa trazer um acolhimento, uma conexão, uma leveza, né? Um psicólogo, um pediatra, né? E está com uma imagem extremamente empoderada, totalmente fora né? de nexo.
E o contrário também, né? Alguém que precisa transmitir autoridade, está totalmente desleixado, utilizar um tipo de imagem que não transmite essa autoridade. Então, acho que o principal é esse ruído, essa falta de intencionalidade na utilização da imagem. Pegando o gancho de redes sociais, que você entende bem também, vamos pensar nesse profissional, um pediatra, só como exemplo. Ele geralmente posta trabalhando, posta no consultório, tem um perfil todo profissional, mas de vez em quando ele vai lá e coloca alguma coisa muito pessoal. Como que você vê isso? Não que exista um certo e errado, mas na sua visão como profissional que atende muita gente. Como que você vê quando, de repente, essa pessoa perde um pouquinho a mão ali? Então, ela posta alguma coisa no futebol, gritando, falando palavrão. Um exemplo. Pô, seu pediatra tá lá e, de repente, ele tá lá no Vai Corinthians, xinga, tá nos stories, tá bebendo, postou um vídeo, de repente, tá até um pouquinho meio bêbado e tal. Cara, isso cabe ou, de fato, a pessoa precisa cuidar disso? Tem gente que fala assim, o Instagram é meu, eu posto o que eu quero. Será? Não. Se você utiliza seu perfil para comunicação profissional, não tem nenhum problema você compartilhar coisas pessoais ali. Pelo contrário, né? O algoritmo, a maneira como as coisas foram se caminhando, estimula cada vez mais isso. Para que as pessoas elas criem conexão com você, não somente por conta do seu conhecimento e da sua capacidade profissional, mas também por conta dos seus hobbies, dos seus gostos pessoais. Eu vou te dar um exemplo sobre mim. Eu sou apaixonado por tênis, você sabe. E vez ou outra eu compartilho alguns treinos, né, que eu faço, porque acho que por alguns motivos, porque eu sinto que eu estou evoluindo, então é legal, eu compartilho isso como se fosse também uma prova de evolução, mas também para incentivar as pessoas sobre o esporte. E esses dias teve uma pessoa que ela simplesmente nunca tinha interagido com nenhum trabalho meu, mas foi eu postar um treino de tênis, essa pessoa comentou que era apaixonada por tênis, começamos a falar no direct sobre tênis, sobre jogadores de tênis, torneios que nós frequentamos e tudo mais. E essa pessoa simpatizou tanto comigo que ela contratou meu trabalho por conta do gosto do tênis. Olha a importância de você utilizar também elementos importantes da sua vida pessoal. Só que assim, o tiro também pode sair pela culatra. Se você compartilha coisas que não tem nexo ali com a sua comunicação, principalmente com a percepção que você quer transmitir para o seu público, o cliente também pode se afastar por conta disso. Perfeito. É entender aonde aquilo pode ajudar, aonde pode ser estratégico. Exatamente. E entender também que, cara, a pessoa não quer saber detalhes tão particulares assim da sua vida. Tem coisa que não cabe. Exatamente. É uma linha tênue ali, né? Para pisar na bola e acertar a mão. Você tem isso, Paula? Você posta de vez em quando coisa do treino, mas sempre envolve um look. Eu vejo que tem ali as coisas. Hoje tem um look novo para treinar e tal. Sim. Como é que você casa a coisa pessoal com o profissional? Eu acho que tá na minha essência já, né? Então, desde sempre, a moda sempre esteve presente comigo. Então, em diversos fatores, eu tô treinando, é um look que tá ali, é uma pessoa pergunta, nossa, que calça bonita. Mas, como eu digo, eu sempre sou da moda consciente. Tem marcas comigo desde os meus 18 anos, que eu comprei e tá comigo até hoje. Nossa. Então, eu tenho, hoje eu voltei, engraçado que eu fiz meu primeiro trabalho na época de modelo pra Fitly e hoje eu trabalho em parceria com eles. E aí a hora que eu cheguei lá, eu falei, não acredito que é você, porque eu compro desde os meus 8 anos. Então, tipo assim, a conexão que teve. Então eu falo, a gente tem que ser a gente lá. Todo mundo que tá lá sabe a roupa que eu uso, a marca que eu uso, o porquê que eu uso, né? A intencionalidade daquilo. Mas eu sempre dou um jeito de ter um look, alguma coisa desse sentido. Ô, Zidane, é muito comum confundir fotos profissionais com posicionamento de imagem ou posicionamento de marca. Qual que é a diferença disso? Bom, antes de falar a diferença entre fotos profissionais e posicionamento de imagem, que é o trabalho que a gente realiza no estúdio há algum tempo, é importante explicar a diferença entre posicionamento de marca e posicionamento de imagem. Para falar de posicionamento de marca, eu vou fazer um pequeno exercício aqui com você. Vamos. E vai elucidar bastante para as pessoas que estão vendo. Quando nós pensamos aí em adquirir um celular, o que vem na nossa cabeça? Cara, na minha cabeça vem qual é o próximo iPhone que eu vou ter. Porque eu sou fã da marca desde o iPhone 3GS. Meu primeiro foi um iPhone 3GS. Então, a primeira coisa que eu penso é qual é o próximo iPhone que eu vou ter. Exato. Quando nós vamos pensar em pedir um hambúrguer, mesmo que aquela marca não seja mais a nossa favorita, que nós tenhamos outra, né, que eu acredito que seja o seu caso e o meu. Mas qual que é o primeiro nome que vem na mente ali? Cara, infelizmente, o primeiro nome é McDonald's, mas o segundo é Madeiro. Pronto, falei. Pronto, falei. Mas sim. Pensa da mesma forma. Quando nós vamos pensar em comprar um refrigerante, o que vem na nossa cabeça? Cara, é fatal. É Coca-Cola, não tem como fugir. Então, ainda que você não tome, é a primeira coisa que vem. Então, o que acontece? Essas marcas, elas desenvolveram um trabalho tão forte de branding e de marketing, inclusive utilizando a questão dos arquétipos ao longo do tempo, que elas criaram uma identificação muito forte com as pessoas, a ponto de enraizar a marca delas no nosso subconsciente. Então, quando a gente vai consumir qualquer... E assim, a gente falou 3 assuntos, 3 tipos de marcas, 3 nichos, mas tem vários, né, que a gente poderia citar.
que quando a gente vai pensar em adquirir algum tipo de serviço ou produto, aquela marca vem na nossa cabeça de forma inconsciente. Mesmo Perfeito. que, por exemplo, o Madeiro hoje seja seu favorito, também é o meu, assim, de forma inconsciente, a gente pensa no hambúrguer, venha no McDonald's, a gente dá um swap ali pro lado, vem Arrasta pra cima e pega o próximo. Exatamente. Mas é verdade. Isso mesmo. Então, isso é um bom posicionamento de marca, né? É você ter a sua marca ali em primeiro lugar na consciência do seu público. Perfeito. Né? Então, isso fruta o quê? Através de muito posicionamento, de muito marketing, muito brand, né? E o posicionamento de marca, de imagem, é o quê? É você utilizar a sua imagem para fazer esse tipo de inserção. É você utilizar a sua imagem para falar da sua marca e facilitar com que a sua marca fique na mente do seu público antes dos seus concorrentes. Boa. Eu vi um dia, vê se você concorda. O posicionamento de marca, ele é o espaço que a marca ocupa na sua cabeça, mesmo Exatamente. sem você precisar pensar nela. Exatamente. Já está lá. Exato. Você só fala porque é automático. Exato. E a imagem, então, é quando vem alguém que personifica em volta da marca. Exatamente. Legal. Que é o que os CEOs estão fazendo, que a gente comentou agora há pouco. Boa. E trazendo agora para a pergunta inicial, a diferença entre um serviço só de fotografias profissionais e o posicionamento de imagem, a fotografia profissional, geralmente um profissional que está buscando isso, ele está buscando apenas trazer uma percepção mais profissional da imagem dele, só que sem algo que não seja intencional, que não seja estratégico. Tá. Costumo falar que é algo paliativo. Você até vai passar uma percepção mais profissional, só que você não vai ser algo que vai se conectar com o público que você quer trazer essa conexão. Então, ele não vai facilitar essa conexão com o seu público. O posicionamento de imagem ele já é bastante estratégico. Então, a gente analisa qual que é o serviço ou produto que aquele profissional, aquela empresa vende, qual é o público que quer se conectar e aí trazer a ponte, qual é a narrativa visual, qual é o tipo de imagem e percepção visual que ela precisa transmitir para criar conexão com aquele público e sair, ter uma vantagem em relação aos seus concorrentes. Né? Então, o serviço de posicionamento de imagem é muito sobre isso. É muito isso que a gente faz no estúdio. Por isso que envolve antes da ação de retratos, envolve essa questão de construir de imagem, de análise de brand, né? Para a gente criar imagens, né, um portfólio estratégico, uma comunicação visual que se conecte com o público que ela quer se conectar. A gente poderia dizer que fotos profissionais pode ser família, junto com cachorro, no churrasco, fotos boas, aniversário, gestante. Exato. Fotos profissionais, guardar aquele momento de uma maneira muito especial e profissional, diferente de Ou algo mesmo, estratégico. Não, mas até mesmo corporativa. Até a fotografia corporativa ela pode ser estratégia. Porque você pode simplesmente ali ir para um fundo de estúdio, colocar qualquer roupa, trazer qualquer percepção. Né? E aí você vai ter a sua imagem mais profissional, só que vai ser uma imagem que não vai criar conexão com o seu público. Não vai ser estratégia, não vai ser intencional. Ou seja, a qualidade da foto, nada não, né? Mas a qualidade da foto não é o que determina se é um posicionamento ou não. A qualidade é a obrigação do estúdio. Agora, a direção do profissional que está ali, o tratamento que foi feito, a escolha das roupas e tudo, é isso que vai fazer a diferença. Exatamente, toda essa questão do brand, né? Aí, ó. Então, é um completo. Exatamente. Inclusive, lá no seu estúdio, você fez questão de ter, no novo estúdio, cenários diferentes, a coisa da biblioteca e tal. E eu me lembro, gente, depoimento meu aqui, Felipe falou sobre ter uma biblioteca e tal. Eu falei, cara, eu tenho uma aluna que ela faz cenário 3D e ela é arquiteta. Então, é um cenário diferente. É bonito, tem ângulo. Aí o Zé falou assim, cara, mas eu queria mesmo uma biblioteca de verdade. E você fez, né? Tem as estantes, a Paulo foi atrás dos livros. Conta essa jornada de ter essa biblioteca ali para ter esse cenário. Como foi isso? No nosso estúdio anterior, nós finalizamos a parceria com ele do ano passado. E a ideia para esse novo estúdio que nós mudamos esse ano era trazer não somente o estúdio de retratos, mas o estúdio onde a gente consegue trabalhar, onde nós conseguíssemos trabalhar com mais profundidade essa questão do posicionamento intencional e estratégico. Né? Então, como a gente aplicava todo esse conceito do brand visual, dessa estratégia na comunicação, eu falei, cara, eu preciso trazer elementos e símbolos que reforcem isso na comunicação. Então, nesse estúdio novo, a gente se preocupou em trazer também cenários que se comunicassem com todas essas percepções de arquétipos lá. Então, a gente tem um cenário que é o cenário da autoridade do conhecimento, que é a biblioteca real. Inclusive, falou sobre essa questão de eu bater o pé e construir uma biblioteca real, porque eu acredito muito na energia. Quando a gente vai trabalhar ali a questão dos arquétipos, alguém que gosta de estudar, alguém que tem uma trajetória muito importante, um empresário importante, uma trajetória realmente bacana, eu acredito muito que a energia ali, ele se reconhece ali. A gente não conseguiria trazer toda aquela energia para a imagem dele, aquela veracidade, se fosse de uma forma artificial. Por isso que a gente fez questão de construir uma biblioteca
E essa jornada da biblioteca foi muito engraçada, porque a gente descobriu um sebo, né, no centro de Campinas. É o único sebo do interior de São Paulo que vende livros antigos. E quando a gente chegou lá, a senhorinha tava assim, com aquela cara de, nossa, desacreditada, não tá vendendo nada. Quando eu cheguei lá, eu falei para ela assim, moça, eu vou precisar de 300 livros antigos de coleções. Ela abriu um sorrisão. Ganhou um ano. Ganhou um ano. E a gente fez uma biblioteca muito legal, com coleções mesmo ali, então ficou muito bacana. E fora a biblioteca, a gente construiu outros cenários que se comunicassem com os outros profissionais que a gente retrata. Então, a gente tem um cenário que simula uma clínica de alto padrão, uma clínica de estética, um escritório, tem uma outra sala que é uma sala orgânica, que é muito para trazer essa questão da leveza, da conexão, para terapeutas, né? Então, a gente conseguiu, a ideia era fazer um upgrade nesse sentido de trazer com mais profundidade essa comunicação desses profissionais com esses cenários também. Legal. E uma grande variedade de possibilidades. Exatamente. Por conta dos cenários, o canto das poltronas, Isso, os fundos que você tem, toda a iluminação e equipamento. E a ideia com isso também era também aumentar a esteira de serviço que a gente tem hoje lá no estúdio. Então, hoje a gente não faz somente a questão do retrato posicionamento. Tá. Nós cedemos o estúdio para gravação de conteúdo, a gente loca lá também. Então, a ideia era também trazer outras possibilidades para esses profissionais. Boa. Paulo, eu me lembro de algo que também foi disruptivo para mim quando eu ouvi falar, e você foi a primeira que eu ouvi, sobre a cor dos olhos, e você monta a paleta de cores da pessoa, enfim, não sei exatamente o que é, a partir da cor dos olhos. Fala disso um pouquinho. Inclusive, a sua íris é maravilhosa. Eu tirei da sua íris, eu me lembro. Chama análise de íris. Análise de íris. Análise de íris. Tá. Através da análise de íris, tem 6 camadas que você analisa e você consegue, nela, identificar a sua cartela de cores. Nossa. Então, eu descobri isso há tempos atrás. Eu fiz o curso. Por quê? Porque no caso do Zidane, quando eu fiz a análise dele de coloração pessoal, ele é um outono quente, um outono escuro, né? um outono intenso. E aí, várias consultoras, nossa, ele é inverno, né? Não, ele é outono. Não, mas ele é inverno, né? Porque ele fica bem de preto, né? Ele fica bem... A única cartela que tem branco e preto é inverno. Então, aí eu falava assim, não, ele fica bem. Quando eu fui para análise de íris, eu fiz a análise dele, ele é um outono, sim, mas ele tem uma transição para o inverno, porque toda estação existe uma transição. Então, tem pessoas que sustentam 2 cartelas no modo intenso das 2. E o Zidane é uma delas. Então, aí eu fui entender o porquê que as consultoras falavam, eu não sou tão... Como assim, né? Tá me confrontando. Aí eu fui entender por que as consultoras falavam que ele é inverno. Ele sustenta muito bem a cartela de escuro do inverno também. Inverno escuro e o outono escuro. Então, ele tem 2 cartelas em uma só. E eu só fui conseguir descobrir isso fazendo análise de íris. Então, Olha, eu que faço isso pela foto. Na foto da sua íris, eu consigo identificar. Então, é a cor dela, os desenhos. Tem íris que tem arcos, tem umas que tem igual o favo de mel. Então, é mais pro inverno. Então, você consegue saber identificando detalhes. Cara, que interessante isso. A íris é poderosa. Tem um iridologista, né? Ano passado, eu não me recordo agora o nome da especialidade. E nem vou ousar falar para não falar. Eu não, Mas não me lembro. tem uma especialidade na medicina que é justamente a leitura da sua saúde através da íris. E ano passado foi uma das maiores autoridades do Brasil lá no estúdio, que eu retratei. E ele levou o aparelho. No final da sessão, ele fez uma leitura. E, cara, foi surreal. Ele me desenhou. Ele me desenhou assim, em relação à minha saúde, o que eu sinto, lendo minha íris. Então, a íris ela é poderosa. Ela serve para muito. Ela revela tanto o que é o melhor externo para o interno. Por interno. O cabelo visagista em salão, ele faz tudo pela íris. Quando você vai no salão visagista, ela pega a sua íris, olha e fala, tá, você é isso, isso e aquilo. Tem uma especialista em ruivo que é maravilhosa. Ela só trabalha com ruivo e ela sabe o tom, se é intenso ou fraco, tudo pela sua íris ocular. Vamos trazer uma leve polêmica. E a turma que usa lente de contato? Porque daí camuflou a essência, camuflou aquilo que é real e, de repente, montou uma cor de cabelo, um desenho do rosto, um arquétipo. Mas daí entra naquela, né? Eu vou colocar uma lente para não ser quem eu sou, né? Hoje existe a possibilidade de você trocar até a cor dos olhos. Eu vi, tem lá. Você viu isso? Tem muita gente indo na minha opinião, é um absurdo, porque assim, segmentação tá muito se louco. você vê a entrevista do médico, ele fala, e a possibilidade de ficar cego? Ai, não tem essa resposta. Então, gente, que risco é esse? Se não existe uma resposta, se você pode ou não ficar cego. Então, é o mundo que nós estamos. As pessoas querem, né, se moldar na forma que elas acham que vai ser perfeita. E acaba entrando nessas questões. Que perigo. Perigo. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês em conjunto. E agora eu queria literalmente deixar muito claro para a turma que acompanha a gente aqui,
o quanto é possível fazer esse tipo de trabalho e o quanto é necessário fazer esse tipo de trabalho. Literalmente, agora é a hora de vender. Eu gosto muito de vender e eu quero que vocês vendam para mim aqui essa ideia para quem acompanha a gente. O que é possível contratar de vocês? Não precisa falar de preço, mas o que existe? Uma sessão de 10 fotos, 5 fotos, um dia, 6 dias, uma semana, tem com roupa, não tem com roupa, vocês vão no shopping fazer compra junto, não vão? Fala um pouquinho, o que tem na prateleira de vocês hoje? Bom, lá no estúdio hoje nós temos 3 serviços, que é o serviço principal, que é o posicionamento de imagem com retratos, né, que é tudo que a gente explicou até agora. Nós temos o serviço de gravação de conteúdos para aqueles profissionais que têm uma rotina muito corrida, precisam alimentar as redes sociais e não querem ficar todo dia pensando quem vai fazer aquilo e tudo mais, onde vai fazer. Então a gente também oferece isso e também oferece a locação do espaço para quem já tem esses profissionais para gravarem conteúdos, né? E serviços meus, eu tenho uma mentoria, 2 mentorias, uma mentoria, na verdade, de pré-sessão e uma mentoria pós-sessão de retratos. A mentoria pré-sessão é justamente essa mentoria de utilização de arquétipos de marca na comunicação da pessoa, né? Essa mentoria precisa ser antes da sessão de retratos porque ela vai nortear a nossa sessão. E a mentoria pós-sessão é uma mentoria de posicionamento com os retratos. Então, uma vez que aquela pessoa, aquele profissional, aquele empresário fez sessão comigo, a ideia é trazer como é que ela vai utilizar aquelas imagens, né? Que tipo de retrato ela precisa ter no perfil dela, que tipo de retrato ela precisa ter em cada tipo de publicação, carrossel, como é que ela vai utilizar a imagem dela em tráfego, porque assim, a nossa imagem transmite percepções diferentes. Então é muito importante a pessoa ter esse direcionamento. E o que a gente vê, às vezes, a pessoa ter o portfólio e depois não saber o que fazer com aquilo. Verdade. Né? Então vou te dar um pequeno exemplo aqui, até uma dica já para todos que costumam falar. Retrato de perfil, cara, tem que ser sempre retrato de rosto. Um erro muito grande que as pessoas cometem é colocar retrato de perfil de rede social, onde ela precisa transmitir uma confiança, uma autoridade ou uma conexão, sentado numa poltrona distante ou com o braço cruzado pegando meio corpo. Por quê? Porque o nosso principal ponto de confiança é o olhar, né? Quando a gente vai ter o primeiro contato com a pessoa, a gente olha para o olhar, cara, né? Então é importante que o olhar esteja, a expressão esteja próxima. Então, retrato de perfil tem que ser sempre um retrato mais fechado de rosto, geralmente transmitindo a percepção que você quer transmitir de acordo com a sua personalidade e também com o público que você se conecta. Né? Perfeito. Então, essa é apenas uma das dicas. Então, a gente fala sobre, nessa mentoria de posicionamento pós-sessão, o que é uma boa bio, né? Que tipo de destaques ela precisa ter ali na rede social dela, que tipo de informações ela precisa ter naquele. Eu costumo falar, quando a gente abre o Instagram e nem scrolla ele, que aquilo é outdoor. Né? Então vai aparecer retrato de perfil, seu nome, biografia, seguidores ali, a questão também dos destaques, aquele carrossel ali, geralmente o primeiro ali, fazendo exato. Aquilo ali, cara, tem que convencer a pessoa. Se aquilo convencer a pessoa, aí a pessoa vai começar a scrollar, vai começar a ter destaque. Se aquilo ali não convencer, não transmitir a conexão que você precisa com o seu público, esquece. Aquilo ali ela vai passar para o lado, talvez vai ver um concorrente. Então, esse é um serviço que a gente oferece também. Boa. E com você lá, Paulo, o que é possível contratar? Na questão do Felipe, a minha consultoria está incluso no seu pacote? Não me recordo qual, a partir de qual. Em todos, né? Em todos, né? Tá. E tem a parte do acompanhamento da sessão, que é o acompanhamento estratégico, que acompanha essa cliente na sessão. Ela pode contratar a parte, o acompanhamento, que é muito importante ter algum. Todo mundo fala, nossa, como que a gente fica sem você aqui, né? Como que alguém vem sem você? Questão do acompanhamento do look, do alinhamento. A gente faz antes, sim, a consultoria, mas estar presente é diferente. Então, eu falo que tem acompanhamento de sessão. Aí, os meus serviços têm a coloração pessoal, que é o primeiro passo, de identificar as suas cores. Depois dela, tem a consultoria, a questão do armário inteligente, que vamos fazer a compra no seu armário, identificar o seu armário para depois ir às compras. Então, eu trabalho também com a questão de personal shopper, de ir até... Eu separo as lojas, depois que a gente identifica o estilo. Então, só vai provar o que a gente deixou separado, o que eu já deixei separado para ela. Então, eu fiz isso com a doutora Laís, e do Dr. Van Tweed, que fez com ele. Ele até fez um depoimento lá, Paola, depois que você entrou na vida da minha mulher, a vida dela é outra. E ela fala, nossa, todo mundo tem que passar por isso, porque é uma transformação. A gente acha que não, mas... Então, eu vou numa loja e falo, põe isso. Ela, eu nunca compraria isso sozinha. Eu não teria essa visão. Então, eu fui separei na loja. Ela, não, couro. Eu falei, tá super em alta elegância, vai trazer o que você quer. Ela colocou, ficou perfeito. Então, nós temos essa visão. Então, eu consigo trazer isso na questão do personal shopper também, tá? Sim. E eu trabalho com o diagnóstico que eu falo, o diagnóstico da jornada, para entender aonde aquela mulher está. Qual é o lugar que ela se encontra? Porque eu falo que é uma jornada, não acaba ali, não é uma receita que eu vou dar para ela. Então, o diagnóstico da jornada é saber onde ela está, que momento ela se encontra, para onde ela quer ir. Então, eu faço o acompanhamento, né, até um processo que ela pode ter a jornada toda,
ou só o diagnóstico da jornada, para entender onde ela está e onde ela quer chegar. Onde ela quer chegar vai ser a mentoria completa, onde eu vou estar com ela nessa jornada toda. Então, Perfeito. tem esses 2 serviços também. Legal. E fotos, você também fotografa? Você gosta também? Tem algum serviço que você gosta mais? Então... Porque tem um baita de um Me profissional do arrisquei, lado, né? exato. Eu teria Sempre aprendido já, hein? Sempre fui modelo dele, né? Sempre gostei muito de fotografia, né? Mostra tatuagem. Sempre. Eu tenho uma câmera. Eu, Instagram, falo, não, gente, é uma câmera. É o Instagram. Pergunta, é o Instagram aqui? Eu falei, não, gente, é uma câmera. Eu tenho, porque eu sou apaixonada por foto desde sempre, né? Aham. Tanto que a maior incentivadora pro Felipe começar a comprar, ter uma câmera e fotografar fui eu. Tanto é que ele começou me fotografando. Que Eu queria legal, ter um que fotógrafo história pra boa. mim. E eu tive, né? Tenho. Que legal. E aí... Então, eu quis unir minha paixão, depois de mãe, de questão de gestação, família, que isso despertou muito em mim depois que eu virei mãe, com a minha paixão de fotografia. Então, como era um nicho que o Felipe não atendia, que a gente tinha algumas demandas, e eu falei, poxa, me mentora aí na questão de luz, que eu já entendia muita coisa. Então, eu já tinha uma visão, que eu tenho uma bagagem de moda também, eu vim da moda, então, eu tenho tudo isso comigo. Aí eu falei, então, vamos lá. Então, ele me mentorou, uns 6 meses de 1 ano, e aí eu entrei nessa jornada da fotografia, tá assim, simplesmente sensacional. Meu último trabalho tá incrível. Montei um céu, a cliente, vamos fazer um céu? Você quer estar no céu? Vamos fazer um céu. Uma gestante, foi assim, espetacular. Então, assim, eu tô... Trabalho muito legal que você tá fazendo. Tô me redescobrindo, eu falo, né? Que é uma coisa que a gente vai se redescobrindo, né, na questão da fotografia de gestante. Eu faço gestante, sou especializada em gestante e família. Então, a gente está fazendo Natal no E a estúdio, fotografia dela maravilhoso. já está muito madura pelo tempo que ela fotografa. Quem olha o trabalho dela, fala assim, nossa, não parece que você começou final do ano passado. Então, A cliente ontem me perguntou, tem eu uma- falei, como você me achou? Ai, no Instagram me apaixonei pelo seu jeito de fotografia, pelas suas fotos. Aí o marido dela perguntou, quanto tempo? Eu falei, quase 1 ano e meio, 2. Aí ele, só isso, eu menina. acho, e assim, eu tenho uma explicação muito importante para isso. Tanto eu como ela tivemos passado como modelo. Né? E eu acredito que essa parte, esse passado sendo fotografado, estando do outro lado, foi melhor que qualquer curso ou faculdade de fotografia que eu possa ter feito, porque me deu ali a prática de ser retratado, de entender o que o fotógrafo pede. Né? Então, até a questão da direção hoje, que é um grande desafio de muitos fotógrafos, para mim é algo muito natural, porque às vezes eu consigo fazer algumas poses assim muito tranquilas, né, que geralmente não teria naturalidade se eu tivesse sido modelo. E eu acredito que a fotografia dela está com uma qualidade boa muito precocemente por conta desse passado, porque a moda ela traz essa questão da expressão, da arte, do senso estético. Até da questão de você olhar a pessoa que ela está com, por exemplo, trazendo para o universo dela, né? Ontem, por exemplo, eu fui retratar uma mulher e quando eu vi que ela vestia um vinho, na minha cabeça ali já voltou lá o fotógrafo de moda lá. Né? Eu comecei a minha carreira na fotografia, na moda, depois fui pro retrato. Cara, esse vinho aqui vai casar, ele vai ornar muito bem com o verde musgo aqui. Né? Então já pensei que eu ia utilizar um fundo verde musgo e ia ressaltar aquele vinho. E, cara, é muito importante você ter esse senso estético, né? Para você valorizar a roupa da pessoa, a pele. Eu vou te dar um exemplo. Um erro muito grande que eu vejo hoje é, às vezes, a pessoa retratar profissionais que têm a pele muito escura com fundo escuro. Né? Não tem um contraste, não ressalta. Né? E o contrário também, às vezes a pessoa com a pele muito clara, colocar um fundo muito clarinho, apaga ela. Então é muito importante ter essa estética, esse entendimento de cores, de moda, para você criar essa estética na fotografia. E eu falo que eu cuido muito da minha gestante. Eu tenho a parte eu trago toda... Nada é sozinho. Então, a minha consultoria está junto com a gestante. Então, eu trago a parte da consultoria para a gestante, que eu entendo quanto é importante uma gestante passar pelo puerpério, que a gente sabe que é difícil, entendendo sobre ela. Então, assim, o que a análise de coloração vai trazer para ela? Mais conhecimento, vai entender as cores, ela vai fazer compras mais assertivas. Então, para uma mãe que está ali, sem poder, vai passar um período sem pensar nela, tendo um mínimo ali, como depois que eu tive filho, fui entender, eu como consultora, foi difícil, imagina as pessoas que não têm esse acesso, esse conhecimento. Então, eu converso muito com as minhas gestantes, então, eu faço esse acompanhamento também, que é uma das minhas fases preferidas, gestação, pós-gestação, então eu gosto muito, e as pessoas conseguem enxergar isso, acho que é esse o diferencial. Baita diferencial. E acho que esse acolhimento, né, para finalizar essa questão, esse acolhimento é muito comum assim dos nossos 2 atendimentos, porque
cara, tanto eu como a gente ama o que te faz, cara. E tá muito em alta você fazer uma coisa, tá muito raro você fazer uma coisa que você ama, né? Você, que nem aquele dia no estúdio, recebi você, cara. Eu não tava olhando o relógio ali para saber que horas que era a nossa conversa. Não, cara, você quer simplesmente se entregar o seu melhor ali. Sim. Tá? Então, esse acolhimento que ela traz com a gestante, também procuro trazer um retrato. Trazer essa questão de você acolher a pessoa, entregar um serviço de excelência mesmo para ela sair transformada ali. E para isso não tem jeito, cara. Você tem que amar o que você faz. Tem. Inclusive, eu tenho um quadro no meu Instagram que chama Pílula de Posicionamento, que toda semana eu compartilho insights e algumas expressões importantes sobre posicionamento. E recentemente eu compartilhei que, cara, a base do posicionamento é você amar o que você faz, cara. Se você não ama o que você faz, cara, é muito difícil você entregar aquilo com a máxima excelência. Né? Vai ser pesado, você vai demonstrar que é pesado, Exato. vai demonstrar que você está cansado, Exato. insatisfação, Exato. acontece. E que baita diferencial que vocês trazem, né? Por conhecerem moda, por virem da moda, desfile, fotografia. Hoje, fotografando, estando do outro lado, como você falou, cara, você conhece os dois lados dessa moeda. Faz diferença para quem vai ser fotografado. Eu me lembro de você me dirigindo, cara, faz a mão assim, faz essa postura, cruza a perna assim. Não é da sua cabeça porque você viu na capa da Caras. Exato. Você conhece aquele movimento, você sabe que casa com aquele personagem, com aquilo que a gente está construindo. Sim. Então faz muita diferença. E a Paola fotografando família, mãe também, foi gestante também. Então é um universo muito real para vocês. E é um grande diferencial para quem vai contratar, com certeza. Sem dúvida. Gente, muito bom, que papo leve, fluiu demais. E eu vou trazer o desafio do final e eu quero uma frase de cada um. Qual é o desafio? Vamos imaginar que estamos lá em Nova York, na Times Square, e todos os telões vão passar uma única frase. E todas as 8 bilhões de pessoas do planeta vão passar por lá e vão ler a frase. E não vale combinar, porque eu quero uma frase de cada um. Começar pela Paola. Paola, que frase é essa que você gostaria que todas as pessoas do planeta tivessem acesso, tivessem a oportunidade de ler pelo menos uma vez? Vou falar uma que me atravessou por inteiro. A comparação adoece o olhar. A comparação adoece o olhar. Nossa, ainda mais em tempos de redes sociais, em que as pessoas ficam olhando blogueiras e vidas perfeitas e corpos perfeitos, esse tipo de coisa. Eu tive muitas amigas que desativaram o Instagram porque estavam se adoecendo de olhar o Instagram. Amigas que... E não digo uma, entendeu? Eu digo 2, 3. Então, assim, a comparação, ela adoece o olhar. Boa, muito bom. Em tempos de redes sociais, é um alerta para você essa frase aqui. A comparação adoece o olhar, muito bom. Sim. E você, professor Zidane, que traz pra gente, que frase é essa que vai ficar lá no telão? Tem uma frase que eu, inclusive, tenho encerrado algumas palestras recentes sobre posicionamento que eu acho incrível. O problema não é o barulho dos ruins, é o silêncio dos bons. Né? Boa. Então, quando eu falo sobre posicionamento nas redes sociais, eu estou sempre trazendo o incentivo das pessoas boas a se posicionarem. O que acontece? A gente recebe muitas pessoas no estúdio que têm receio de se posicionar bem, tem uma trajetória acadêmica incrível, só que essas pessoas têm receio por conta dos ruins que estão se posicionando e estão contaminando o mercado. Então, a minha comunicação é muito sobre isso. Cara, você que é bom, você que tem uma trajetória incrível, você ama o que você faz a diferença no seu meio, se posiciona. Você vai impactar a vida de muitas pessoas. E se ao mesmo tempo, com o seu posicionamento, você vai tirar o espaço dessas pessoas mal intencionadas. Perfeito. Então, essa fase, para mim, ela define muito sobre isso. Isso é interessante, porque do meu lado aqui, Zidane, tenho 60 mil alunos, 70 países, são empreendedores, tenho centenas de mentorados, e é muito comum uma reclamação do tipo assim, tem um monte de picareta, fulano que está no meu nicho, mentiroso, tá lá. Aí você olha, o picareta e o mentiroso, ele tem, sei lá, 2.000 posts sobre o assunto que ele acha que ele entende. Sim. E o bom tem 200 posts, se é que tem, não grava vídeo, síndrome do impostor, vergonha, timidez, ou seja... Cada pessoa boa e competente que não aparece dá espaço para 10, 100 picaretas. Exatamente. E, infelizmente, a rede social ainda não tem um algoritmo de entregar quem é picareta ou não. Não, vai tudo. Exatamente. Não vai ter. Não, por isso que a gente hoje compra, a gente não compra a trajetória e a coragem da pessoa, a gente compra a percepção que a gente tem dela. Por isso, tantos golpistas e tantas pessoas caindo em golpes. Mais uma vez, a importância da imagem. Então, um bom profissional não se veste bem, não faz um estudo de imagem, não grava com qualidade, não tem boas fotos e tá ali falando de qualquer jeito. Vai lá um picareta que entende do jogo, ele faz uma boa foto, faz um bom vídeo, fala bem mais ou menos, aparece ali e vende na frente do honesto. Exatamente. É muito comum isso, né? É muito comum. É por isso que a gente incentiva cada vez mais essas pessoas boas não se deixarem levar por esses maus que estão se posicionando. Vem para a rede social, se posiciona, porque você vai impactar a vida de muita gente boa e vai tirar espaço dessas pessoas. Boa. Bom demais. Obrigado pela presença de vocês. Foi uma honra receber vocês aqui.
A gente obrigado deve gravar pelo de novo convite. em breve, porque o papo é muito bom e a galera curte pra caramba o assunto. Com certeza, são muito bem-vindos toda vez. Muito obrigado, Cassim. Você que nos acompanha aqui, vai ter o Instagram da Paola, vai ter o Instagram do Felipe também aqui. Segue lá, manda seu direct, tira suas dúvidas. Se possível, venha fazer um ensaio em uma consultoria com eles, porque vai virar o teu jogo. Virou o meu jogo, eu posso atribuir isso ao trabalho do Zidane, ao trabalho da Paola, que me auxiliaram demais na minha transição e faz a diferença. Gente, a gente vende melhor, a gente vende mais caro, a gente consegue trabalhar de uma maneira diferente quando a gente aprende a se posicionar e não virar um personagem, mas quando aquele seu eu de verdade veste uma nova roupa e vai para esse palco. Se você é da região de Campinas e quer gravar no podcast, você pode gravar aqui no Newcast, estamos no Swiss Park Office, você pode locar o estúdio e gravar um episódio seu, ou você pode ser um entrevistado. Para ser o meu entrevistado um dia, é só entrar em contato comigo, os dados estarão também aqui na descrição deste vídeo. Esse é o Newcast e a gente se vê de novo no próximo episódio. Até mais!